te agradecemos e entregamos esta palavra em tuas mãos. Fala conosco, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estou só um pouquinho nervosa, só um pouquinho. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, por favor, em Lucas 23. Lucas 23, versículo 44 ao 47. Já era quase meio-dia e houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário se rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus e dizendo: certamente esse homem era justo. Peço que os irmãos se assentem. É uma palavra muito conhecida, mas nossa, a igreja está muito cheia aqui, meu amor. Mas amém. Eu estava pensando em que tipo, como ébrio do perdão, eu estava pensando: Senhor, que tipo de perdão o Senhor quer que eu ministre? O que o Senhor quer falar? E aí eu não poderia não falar desse. O maior ato de amor e de perdão já dito no mundo. No mundo. É uma palavra muito conhecida, mas ela nunca será normal. Ela nunca será algo comum. Cadê o João? Uma pausa. João, meu amigo amado irmão em Cristo, me ajuda aqui. Ajuda aqui a sua irmã. E aí eu fiquei pensando, eu falei: Senhor, às vezes a gente se contenta, a gente acha que tudo é normal, que tudo é comum, ou que tudo, essa palavra que a gente escuta diariamente, desde que eu me entendo por gente, eu escuto que Jesus morreu por mim e eu alcancei o perdão. Mas às vezes, o que o Senhor ministrou comigo foi: às vezes o perdão que nós precisamos liberar é para nós mesmos e para Cristo. Porque nós depositamos algo nas mãos do Senhor, sendo que foi fruto das nossas escolhas. Um tema para essa mensagem: o preço das minhas escolhas e a graça do perdão. E eu falei: Senhor, mas como que eu vou ministrar sobre isso? E aí, às vezes, a gente decide algo, mas a gente coloca nas mãos do Senhor, sendo que foi as nossas escolhas. E muitas das vezes nós passamos por certas situações, provações que o Senhor pode até nos colocar ou não, mas às vezes é fruto das suas decisões e das suas escolhas. E aí eu falei: Senhor, mas como que eu vou fazer a mensagem em si? E aí, desde quando nós aceitamos a Cristo, né, não gosto desse termo, mas que nós recebemos a Cristo, nós não temos mais o livre-arbítrio, nós temos o direito de escolha. Desde quando você levanta suas mãos e fala: Senhor, o Senhor da minha vida, o Senhor governa sobre a minha vida. Você não tem mais o livre-arbítrio, você tem o direito de escolha. São coisas totalmente diferentes uma da outra. E aí, quando nós se submetemos a Cristo, nós estamos dispostos a viver os planos do Senhor e a vontade do Senhor, mesmo da situação que for, mesmo se for luta, mesmo se for vitória, mesmo se for dor, mesmo se for testemunhos para contar, que às vezes tem testemunhos que você, para gerar, você vai precisar perder ou até mesmo perder o nosso sentido, mas para Cristo é ganhar. E uma das orações que eu falo: Senhor, se perder para mim, valeu a pena. Porque se me fez crescer, se me fez evoluir em Cristo, para mim já valeu a pena. O meu maior intuito, a minha maior motivação é: Senhor, valeu a pena. E quando Deus me falava comigo, Deus me dizia que tinha pessoas que precisam ser curadas dessas áreas, cura interior mesmo para essa noite. Porque foi como eu falei, nós decidimos algo e às vezes a gente não pergunta: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para mim? Senhor, é isso mesmo que eu preciso fazer? Será que eu estou realmente andando no centro da sua vontade?
E às vezes a gente fica na prova, a gente passa pelo deserto, mas foi fruto das suas escolhas. E às vezes a gente fala, Senhor, mas foi o Senhor que fez isso, eu não estou entendendo, ou o porquê disso tudo. Mas foi a sua escolha. E o que eu quero te dizer é, pare de querer culpar a Cristo, sendo que foi a sua escolha, a sua decisão. Pare de querer depositar no Senhor algo que foi a sua escolha. E pode até parecer meio árduo essa ministração, pode até parecer meio pesada, mas o que eu acho de mais lindo nisso tudo é que a Bíblia me mostra que eu sou pecador, que eu sou um miserável, mas no final de tudo, há um caminho para o arrependimento. Há um caminho para eu atingir o perdão. Gente, me perdoe, mas eu nunca vou me acostumar com isso, ao fato de que Cristo morreu por mim. E quando aqui diz que o véu se rasgou, era basicamente uma barreira entre o povo e Deus. E quando o véu se rasgou no meio, era eu atingir um novo tempo, eu atingir uma nova aliança, eu tenho livre acesso. O relacionamento com Cristo é basicamente, eu costumo falar e ouvir sobre isso, é igual porta de shopping. Quanto mais você está longe, a porta está fechada. Quanto mais você vai andando e se aproximando para a entrada, o que acontece? Ela abre. Ou seja, acesso liberado. E para mim isso não tem de mais lindo, porque nós sabemos que o Senhor tem o melhor para a gente. Mesmo que passe, enfim, tudo. Mas o Senhor sabe que é melhor para a gente, mesmo que a gente sofra. É como aquele louvor que diz: eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para a gente. E hoje eu quero te dizer esteja no centro da vontade do Senhor, mesmo que possa ser muito doloroso, mesmo que possa ser muito difícil, esteja no centro, porque nós só temos o que ganhar. Nós não temos como eu posso dizer, nós temos um troco não, mas créditos com o Senhor. Eu não tenho créditos com o Senhor, porque tudo o que eu fizer vai ser comparado ao que o Senhor já fez um dia por mim. E se nós sabemos a potência que nós somos, nós tivemos uma aula de EBD, que a Gabi e a Stephanie ministrou sobre, que nós somos os únicos seres criados por Deus, que nós somos chamados de filho, que nós temos um pai. Nós temos um pai. E aí, eu passando por algo na minha vida onde eu nunca cheguei a falar aqui sobre, mas só mesmo no monte com alguns jovens. E eu passei por algo na minha vida que eu, queria desistir. Culpei muitas vezes a Deus mesmo. No gabinete com o pastor Fábio, eu até cheguei a falar sobre isso. Eu falei, pastor, eu até mesmo pedi perdão para Deus, porque eu falei certas coisas que eu estava passando, que eu achava que estava difícil, mas tudo é um processo que a gente passa. E desde muito cedo, Deus sempre exigiu muito de mim. Meus pais não me deixam mentir sobre isso. Sempre. Eu tenho 20 anos, faço 21, de 28 de abril, inclusive. Tá chegando meu aniversário, semana que vem. Mas é como se eu tivesse de vivência, de ministério mesmo, se eu tivesse uns 30, 40 e poucos anos. Porque eu já vivi coisas que pessoas adultas de 30 e poucos anos, 40, 50, não viveram ainda. E eu não falo por ego, não. Pelo amor de Deus.
Eu digo sobre o ato de estar disponível para viver as vontades do Senhor. Porque nunca é tarde para poder recomeçar. E às vezes a gente pega nessa situação de estar somente andando em círculos, de estar somente vivendo na mesmice, no raso, onde Deus quer mais de nós. Eu não vou ir mais profundo porque é muito difícil. Vá. No final, eu sei que vai valer a pena. E assim como a Bíblia diz que nós somos peregrinos. Nós somos desse mundo, mas nós não pertencemos. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a esse mundo. Então eu sei que a morte para mim, assim como o apóstolo Paulo disse, é lucro, e que há um lugar de morada em mim, e a morte não é o fim, é apenas um começo. Mas eu tenho promessa de Deus na minha vida, Deus falou que Ele ia fazer, então não vou morrer enquanto a promessa não se cumprir. Sinto muito te dizer, você vai. Vai. Não se limite a isso. Tem até um louvor, né? Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Morre. Porque para Deus é um novo começo, uma nova vida de eternidade. Um exemplo disso é Abraão. As promessas que Deus fez a Abraão, a promessa segue se cumprindo dia após dia, mesmo após anos sobre a morte de Abraão. E assim como o Douglas falou aqui sobre Jó, ele entendia que ele sabia em quem ele confiava, ele sabia em quem ele tinha crido. E às vezes a gente se cobra tanto por algo, às vezes a gente se coloca numa posição onde nós deixamos, a cada vez mais a gente vai se afastando, o pecado vai tomando conta, pecado de estimação. E uma pregação da Camila Barros diz que o pecado ele tem nome. Senhor, me perdoa por isso, por isso, por isso. Chame pelo nome, porque muitas das vezes nós superficiamos muito. Senhor, me perdoa. Ou às vezes até mesmo a gente quer justificar o nosso pecado, sendo que não tem nenhuma justificativa. Também tem essa questão. Mas quando o Senhor ministrava comigo sobre essa palavra, era que havia ministérios que precisavam ser restaurados sobre isso. Colocaram as suas expectativas em pessoas, em coisas, buscando, assim, se sentir preenchido por algo, por bebidas, drogas, até mesmo mulheres, homens, pessoas mesmo com carente, onde o vazio que só Cristo pode preencher. E quando vai andando em círculos, e parece que a sua vida no mundo, parece que sua vida fica parada, e você fala assim, mas eu estou indo para sua casa, vou à igreja aos domingos, à quarta-feira, vou para a Santa Ceia, mas a gente precisa ter a nossa intimidade na nossa casa. O culto começa em casa. Quando eu preguei em Minas Gerais, eu falei sobre isso, numa experiência que eu tive na minha casa num domingo, num dia. E aí, Deus me acordou literalmente 4 horas da manhã, onde Deus me mostrava que tinha demônios que queriam se infiltrar na minha casa, por conta do meu irmão que ainda não é cristão. Então, algumas brechas que abriam era por conta do meu irmão. E aí, Deus mandou eu levantar e tirar o demônio de lá, simplesmente. E eu numa luta constante entre o meu sono, porque eu gosto muito de dormir. E eu falei, Senhor, eu levanto, obedeço, mas o que é que eu faço? Eu não estava conseguindo dormir, estava na minha cabeça o tempo todo. Aí eu levantei, peguei a luz de... Olha, só sei que eu levantei todas as luzes da casa, abri a porta e falei, por favor, sai. Senhor, repreenda em nome de Jesus. Olha, eu não abro mão disso não. Senhor, eu não abro mão da vida do meu irmão. Então, Senhor, retire, porque o inimigo aqui não tem vez. E eu falando mesmo pro demônio, por favor, se retire. Abrindo a porta de casa, minha mãe ouvindo barulho de chá. Minha mãe no outro dia disse, o que houve? Eu falei, mãe, mistério. E aí, eu quando perguntei assim, eu falei, Senhor, você sempre acorda meu pai de madrugada para poder orar, enfim, por que não acordou ele? Por que me escolheu para poder fazer aquilo? E Deus falava que eu quero levantar você. Por muito tempo eu vivia o ministério dos meus pais, ficava preocupada com o ministério dos meus pais, onde Deus me pedia mais. Desde quando eu era criança, meus pais são as minhas testemunhas disso, onde vinha Deus e falava através de pessoas, a criança mesmo, e fala assim, eu tenho pressa, eu quero logo.
Eu tenho pressa. E aí eu lembro que teve uma vez que meu pai falou assim: minha filha, você sabe que o Brasil vai ficar pequeno para você. Eu tinha 14 anos de idade, nunca me esqueci disso. Eu entrei em desespero, porque eu falei assim: não, eu não quero. Como é que fala para uma criança de 14 anos de idade? Que lugar dela não quer? Eu falei: eu vou ficar longe da minha família. Como é que eu vou fazer? Senhor, eu não quero. E hoje, inclusive, um dos meus maiores sonhos é sair do país. Fazer o quê? Acontece. Deus faz essas coisas. Mas isso onde eu quero chegar é: não importa a sua idade, se você é muito novo ou se você já está na idade, não vou dizer velho, jovens maduros, experientes. Nunca é tarde para poder começar de novo, voltar ao primeiro amor, porque muitas das vezes a gente está vivendo aqui, mas a gente não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Existem coisas que precisam ser saradas, existem coisas que precisam ser curadas, e a gente precisa estar disponível para isso. Senhor, eu quero voltar como eu era antes. Eu quero ter mais intimidade como eu tinha antes. Hoje em dia eu perdi, eu não sei onde eu me perdi. Eu quero mais fundo, eu preciso mais de Ti. O Senhor sabe de tal hora da minha vida que eu preciso de cura, eu preciso liberar perdão, então me ajuda. Chame pelo nome. As pessoas não irão te conhecer pelos seus medos. As pessoas não irão te conhecer pelos seus traumas e aquilo que você carrega dentro de você. As pessoas irão conhecer pelo testemunho que você está gerando, que você irá gerar. Os seus frutos. Esses sim as pessoas te reconhecerão. E não para a sua glória, não para o seu ego, mas para que Cristo seja glorificado. Uma mensagem que eu acho linda de apóstolo Paulo, quando ele foi levado ao terceiro céu, e ele disse, ele em nenhum livro da Bíblia ele falou sobre o que ele viu e o que ele viveu. Ele disse que ouviu coisas que homem nenhum é capaz de repetir aquilo novamente. E ele disse: eu não vou contar porque eu não quero que as pessoas saibam sobre mim, além do que elas estão vendo e aquilo que elas estão ouvindo sobre mim. Gente, tem que ter um nível de sabedoria muito grande, de intimidade muito grande para poder falar essas coisas. E ele dizia: mesmo se eu estivesse dizendo, eu não estaria sendo insensato, mas eu não quero ser reconhecido por mim mesmo. Eu quero ser reconhecido por Cristo. Eu quero que as pessoas vejam e olhem para mim a presença do Espírito. Eu quero que as pessoas olhem sobre mim e falem: olha o que Jesus fez na vida dele. Eu nasci em berço cristão, mas teve um momento da minha vida que eu meio que me afastei mais ou menos. E aí eu falei: Senhor, para mim não dá mais. Sabe quando nem para ser desviado você serve? Essa frase. Nem para isso você serve. Porque a gente sabe daquilo que Deus nos confiou, a gente sabe das promessas, foi como eu falei, morre. Mas a gente sabe, a gente precisa querer voltar ao início de tudo, sabe? A gente precisa voltar a sentir arder de novo. E como diz aquele louvor, aqueles milagres do passado não vão ficar só na história. E por que os milagres do passado não acontecem hoje, sendo que o Deus é o mesmo? Pela nossa falta de entrega, pela nossa incredulidade, pela falta de renúncia que a gente precisa renunciar. É muito difícil a gente hoje em dia ver coxo sendo curado, cego sendo curado, pessoas que vivem em cadeira de rodas andando. É muito difícil. Mas por que a gente não vê isso? Sendo que Deus é o mesmo, e no antepassado ele fez isso antigamente. O ide por todo mundo pregar o evangelho é para todos. Não é questão de pastor, não é questão de cargos, não é questão de nada. É para todos. Então sintam-se disponibilizados a fazer a vontade do Senhor, a permitir que o Senhor entre realmente e cure e trate com você coisas que Ele falou. Porque às vezes Deus falou com você, mas você está esperando Deus levantar outra pessoa para poder falar para você, sendo que Deus falou com você. Deus não vai levantar ninguém, Deus vai falar com você. E acabou. E existem promessas que Deus vai falar apenas uma vez só. Deus não vai ficar repetindo promessa para ninguém. Você sabe. Ai, Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Só ler. Um livro, Deus que destrói sonhos, ele fala que até mesmo pedir sinal a Deus, confirmação, é ato de incredulidade, porque a gente tem tudo aqui, ó.
O manual, o estilo de vida. Ser cristão é um estilo de vida, não é uma bio de Instagram que eu coloco, não. É um estilo de vida. É eu ser aqui, é eu ser na faculdade, é eu ser no trabalho, é eu ser na minha casa, onde que eu for. E eu me permitir ser realmente cristão. Porque cristão significa pequeno Cristo, ou seja, nós somos imagens e semelhanças dele. Então nós precisamos realmente, Senhor, me cure. Fale comigo. Eu preciso atingir esse perdão que há muitos anos está escondido. Ou às vezes eu preciso pedir esse perdão. Ou eu preciso ser perdoado por algo que eu fiz. Ou por algo que eu ouvi. Ou porque a igreja me machucou. Ou porque o fulaninho me machucou. Ei. Será você e Deus. Só você sabe das suas necessidades. Aquilo que você precisa. Aquilo que você ora. Sinta-se. Queira que o Senhor realmente trate com você. Queira que o Senhor realmente te cure. Porque com isso gera ministérios quebrados. Ministérios que não estão dando frutos. Ministérios parados. Se nós tivermos a noção da potência que nós somos nas mãos do Senhor. Nós somos filhos. Nós carregamos autoridade. Nós carregamos cura. Às vezes Deus não vai levantar ninguém. Deus vai levantar você para profetizar sobre a sua casa mesmo que precisa ser restaurada. Ai, Senhor, levante meu irmão. Que meu irmão seja um canal de bênção. Seja você. Seja você. Deus vai querer aquilo que Deus tem para você, né? Para o seu irmão, para o seu pai, para a sua irmã, para o seu irmão. Não é para você. E pronto. Peço nessa noite que você se coloque de pé, por favor. Posso orar? Pedir louvor que me ajude, por favor. E mais uma vez eu repeti o tema. O preço das minhas escolhas e a graça do perdão. O preço das minhas escolhas e a graça do perdão. Com a permissão do meu pastor Fábio, eu queria pedir, se tiver alguém que precisa de cura, ser liberado. De cura interior mesmo, que você não está andando em círculos, que você não está vendo resultado, que você está vivendo das suas próprias vontades, das suas próprias escolhas. Esteja aqui. Seguir a Cristo, querer que Cristo seja governador da sua vida, que Ele decida realmente, é ato de coragem. É ato de confiança mesmo, de você depositar no Senhor. Senhor, olha, eu realmente com as minhas forças eu não consigo. Mas eu estou aqui. Se tiver alguém, por favor, que precisa de uma oração de cura mesmo, interior, por favor, vem aqui na frente com a permissão do meu pastor. Pare de querer andar em círculos, pare de querer viver conforme o que você quer. Ei, há um novo tempo. Há um nível mais profundo que Cristo nos chama e a gente não está desligado. Feche seus olhos, por favor. Se tiver pessoas, enfim, intercessão, pessoas que se sentirem de abraçar outras pessoas, de realmente a gente precisa liberar isso. Porque eu não sou enganada da voz que eu escuto. Não sou. E Deus me dizia que havia ministérios sendo restaurados. Deus me dizia que havia pessoas sendo transformadas pelo poder do sangue do Senhor. Pare de querer andar em círculos. Se prontifique. Se prontifique. Preste atenção nesse louvor.
Eu vou orar agora. Aí do seu lugar mesmo, feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Se desligue daqui. Se desligue. Atinge um novo nível. Vá mais profundo. Atinja um novo nível. Senhor Deus e Pai, Senhor, te agradecemos, Pai. Senhor, eu coloco nas suas mãos a vida dos meus irmãos nas suas mãos. Senhor, tome cada mente e cada coração. Senhor, que nessa noite só possa ir de encontro cada um. Limpe, Senhor, cada coração nessa noite. Transforme, renove. Se for preciso, Senhor, faça de novo. Senhor, ajuda os meus irmãos. Senhor, que o Senhor possa usá-los com poder e grande glória. Que através da vida deles, a família, o marido, a esposa, os filhos venham ser alcançados pelo poder do seu nome. Derrame sobre nós, Senhor, a sua unção, uma unção especial nessa noite. Senhor, derrame sobre nós. Tens liberdade, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, eu repreendo toda a retaliação do inimigo, toda a crise de ansiedade, toda a depressão, todos os medos, todos os traumas, tudo aquilo que o inimigo diz que eles são, eu repreendo agora pelo poder que há no seu nome. Eles não são o que o inimigo diz que eles são. O Senhor diz, e a sua palavra diz que o Senhor tem pensamentos de paz a nosso respeito. E que possa haver paz sobre cada vida, sobre cada família. Que há um novo tempo, que a partir de hoje eles possam viver o extraordinário de Deus. A viver coisas que nunca viveram, já vivido. Tome nas suas mãos. Eu oro, coloco diante de ti, Senhor. Senhor, dê ânimo, dê força, dê coragem. Faz, Senhor, com que eles venham ser mais profundos de intimidade contigo, porque o Senhor ama, porque o Senhor requer mais isso. Tome a vida dos meus irmãos nas suas mãos. Eu oro, porque, Senhor, enquanto eu estiver aqui, eu irei declarar que a vida dos meus irmãos te pertence. Eu quero nascer. Eles foram comprados. Eles foram comprados a preço de sangue. Nascer. Então, Senhor, o inimigo não tem vez. O inimigo não tem vez. Eu repreendo, Senhor, no mundo espiritual todas essas investidas de Satanás contra a vida dos meus irmãos, de cada família, de cada mente, de cada coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, Espírito Santo de Deus, que graça. Eu quero matar. Ei, minha carne, se vocês soubessem fazer sua vontade. a graça que está sendo derramada aqui, olha.